Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo, você está no canal Livros e Leituras. Eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre um dos livros mais importantes que eu já li na vida. É o livro de um filósofo francês do século XX. O filósofo e o livro, esse aqui. Tá? Não sei se vocês vão conseguir enxergar, o vídeo está bem escuro, tá? Vai ficar escuro, eu estou gravando de noite, eu não consegui gravar de dia. O livro se chama A Consciência de Si, do Louis Lavelle, tá? Aqui, ó, vê se vocês conseguem enxergar, tá? É Louis Lavelle, A Consciência de Si, tá? É um dos livros mais importantes que eu já li na vida. Esse livro é um livro de filosofia. Então vamos lá. Sem mais delongas, sem demora, porque a gente tem louça para lavar, tem casa para varrer, tem filho para cuidar. Então, quem foi Louis Lavelle? Louis Lavelle, acima de tudo, é um filósofo francês do século XIX. Eu vou falar algumas coisas aqui. Ele é profundamente reconhecido pelo estilo brilhante do escrito dele. Ele tem um estilo elegante, um estilo cativante. É impossível você começar a ler e não ficar preso com a escrita do Lavelle. Né? Ele tem um estilo assim muito brilhante e sem ser retórico, né? Um brilhantismo, uma beleza na escrita, sem ser vazia, sem ser pura retórica, né? E outra característica da escrita do Lavelle é a precisão. Ele é muito objetivo naquilo que ele escreve, muito pontual naquilo que ele coloca, e isso é uma característica interessante no filósofo, que os filósofos têm a tendência em geral de serem prolixos, né? De estenderem muito porque trabalham com conceitos, então tem que explicar muitos conceitos, às vezes acaba se estendendo bastante. O Lavelle consegue ser preciso. Outra característica do Lavelle é interessante é a análise psicológica. Ele consegue aliar a filosofia a uma análise psicológica muito profunda. Né? Então ele é também assim um grande psicólogo, além de ser um grande filósofo. Ele recebeu em vida ainda o reconhecimento de um grande filósofo francês também, chamado Paul Ricoeur. O Paul Ricoeur elogiou muito os escritos do Lavelle, do Louis Lavelle, né? E diz que um dia Louis Lavelle seria reconhecido devidamente. O Paul Ricoeur é muito conhecido tanto no meio teológico, quanto no meio de crítica literária, quanto no meio de filosofia. Tá? Paul Ricoeur transita em várias áreas, é um grande pensador do século XX. Recomendo também, se você puder ler qualquer coisa do Paul Ricoeur, é muito interessante. Tá? É um escritor um pouco difícil, mas vale a pena. O Louis Lavelle, o Louis Lavelle, autor desse livro aqui, ele estudou Nietzsche, tá? Quando ele estava na faculdade de Lyon. Ele se empolgou bastante com o pensamento do Nietzsche e depois de um tempo ele abandonou o pensamento do Nietzsche. Ele assistiu aulas com Henri Bergson, né, o filósofo francês que escreveu Matéria e Memória. Tá? Ele dava aula, o Henri Bergson dava aula no Collège de France e o Louis Lavelle teve aula com Henri Bergson. E depois o próprio Louis Lavelle vai dar aula no Collège de France na cadeira que era do Paul Ricoeur. Então, Louis Lavelle foi dar aula de filosofia no Collège de France, ocupando a cadeira que era do Henri Bergson, de filosofia. É um grande mérito do Louis Lavelle, né? Ocupar a cadeira do mestre, né? E esse mestre sendo o Henri Bergson, que escreveu Matéria e Memória, um livro importantíssimo em filosofia também. Tá? Uma característica impressionante do Louis Lavelle, esse livro saiu pela Realizações, tá? Sem deixar passar essa informação. Outra informação importante sobre o Louis Lavelle, ele foi preso durante a Primeira Guerra Mundial, ele foi feito prisioneiro durante a Primeira Guerra Mundial. E no campo de concentração, quando ele estava no campo de concentração, ele comprou 5 cadernetas, olha que impressionante. Ele comprou 5 cadernetas, 5 caderninhos na cantina do campo de concentração. Ele foi até a cantina do campo, em vez de comprar outra coisa, ele comprou 5 caderninhos. E nesses 5 caderninhos, no campo de concentração, ele escreveu um livro que seria a tese de doutorado dele, que veio a ser a tese de doutorado dele, chamado A Dialética do Mundo Sensível. Tá? Então o cara tá no campo de concentração, compra 5 caderninhos pequenininho e no caderninho ele começa a escrever aquilo que vai ser a tese de doutorado dele. Não há limites. É só esse fato da vida do Lavelle já torna ele assim impressionante, né? Mesmo no campo de concentração ele conseguiu escrever um livro, ainda que ele escrevesse qualquer livro já seria impressionante, ele escreve um livro que vai ser a tese de doutorado dele. Os livros dele que estão traduzidos em português, todos estão pela Realizações, é A Presença Total e Outros Ensaios, O Erro de Narcísio, Ciência Estética e Metafísica, Regras para a Vida Cotidiana, que é o livro mais facinho para ler Lavelle, né, para começar a ler Lavelle,
seria Regras para a Vida Cotidiana, é o livro mais fácil. E tem um livro também do Tarcísio Padilha que se chama Ontologia Axiológica de Louis Lavelle, tá? Ontologia Axiológica de Louis Lavelle. Agora eu preciso explicar. Ontologia é o estudo do ser, axiológica seria o estudo dos valores. Então é estudo do ser a partir do estudo dos valores, tá? Na obra de Louis Lavelle, livro do Tarcísio Padilha. Agora vamos falar daquilo que é o assunto do livro, né? O livro está dividido em 12 capítulos. O livro está dividido em 12 capítulos. O primeiro capítulo é o mais importante, que é o capítulo que se chama A Consciência de Si, que é que dá título ao livro, tá? Que dá título ao livro, A Consciência de Si. Então, o primeiro capítulo é o capítulo mais importante para entender o restante do livro, porque é onde o Lavelle vai falar sobre o que é essa consciência de si, né? Ele vai fazer uma análise psicológica do eu, uma análise psicológica do ser, o que é o ser, quem sou eu, né? Como eu me entendo por pessoa, como eu tomo consciência de mim mesmo, porque essa consciência de si é o próprio ser. Então, no capítulo 1 ele vai fazer uma análise psicológica do eu, uma análise do que é o ser humano. Eu vou passar rapidamente pelos temas, tá? Para não ficar longo o vídeo. O capítulo 2 ele vai falar sobre o conhecimento, que em filosofia é chamado de gnosiologia, né? Estudo da gnose, do conhecimento. Nesse capítulo 2 sobre o conhecimento, ele vai falar sobre o ardor da inteligência, né? Eu vou falar sobre aqueles assuntos que se destacam em cada um dos capítulos, tá? Os temas que se destacam em cada um dos capítulos. No capítulo sobre o conhecimento, um assunto interessante é sobre o ardor e a humildade da inteligência, né? Aquela questão da paixão pelo conhecimento e ao mesmo tempo a humildade diante do conhecimento, tendo em vista que a gente não consegue dar conta de todo o conhecimento do mundo, de todo o conhecimento de todas as áreas. Tem muito a ver também com um livro que eu lembrei na hora quando eu estava lendo isso, um livro do Jonas Madureira chamado Inteligência Humilhada. Há muita semelhança, tá? A paixão pelo conhecimento e os limites do conhecimento. O capítulo 3 ele fala sobre o nascimento das ideias. E nesse capítulo 3 sobre o nascimento das ideias, ele vai falar sobre a atenção, a importância da atenção para se trabalhar com ideias. Ele vai falar sobre a inspiração, a ideia de ser inspirado, de ter ideias a partir de inspiração. E também o amor pelas ideias, né? Só se pode trabalhar com ideias se você tem amor pelas ideias. Se você tem uma ideia que você ama, um assunto que você ama, você consegue estudar. Se você não tem amor por aquele assunto, você não consegue estudar. O amor é necessário para o conhecimento e para o nascimento das ideias. O capítulo 4 é um dos capítulos mais impressionantes. Ele vai falar sobre a mensagem do escritor, né? Sobre o que é escrita, né? O que significa escrever, né? O ato de escrever é um dos capítulos mais interessantes, porque ele fala sobre a escrita em geral, assim, né? E também sobre a possibilidade de transcendência da escrita. O capítulo 5 ele vai falar sobre a atividade, né? O que significa agir, né? A potência para agir, né? Aquela questão da potência do ato, já trabalhada por Aristóteles. O que significa agir, o que significa tomar atitude, o que significa fazer alguma coisa, né? E aí ele vai trabalhar também na questão da atividade, a questão da força para agir, da moderação no agir e do esforço para se ter determinada ação, né? Porque afinal de contas todo mundo fala, você tem que ter atitude, você tem que tomar uma atitude, mas o que significa agir, o que significa tomar uma atitude, o que significa o ato, né? A atividade em si. O capítulo 6 se chama o consentimento, que significa dizer sim, né? Um dos assuntos que ele trata nesse capítulo é a capacidade de dizer sim, e não ser apenas uma pessoa negativa, que vive em função do não, né? Tem que ter essa capacidade de dizer sim, e também a questão da aceitação, ele trabalha nesse capítulo. Consentir é aceitar, né? Dizer sim. O capítulo de número 7, para mim, é um dos capítulos mais impressionantes, que é sobre o amor próprio e sinceridade, né? O que significa a vida centrada no eu, né? E o que significa essa vida centrada no ego, né? O que ele trata no capítulo 7, é um dos capítulos mais incríveis. E depois o capítulo 8 ele fala sobre solidão e comunhão, né? O que significa estar preso a si mesmo e o que significa estar livre na comunidade. Porque o ser, a solidão é o ser humano preso em si mesmo. E a comunhão é o ser humano livre em comunidade. Na verdade, a possibilidade de liberdade se dá na relação com pessoas. O capítulo 9, que é um dos capítulos também mais impressionantes, é o capítulo sobre o amor, onde ele fala sobre desejo e posse, ele fala sobre o amor criador, e ele fala sobre o amor e a unidade. Esse capítulo sobre o amor também é sensacional. Outro capítulo incrível do livro é o capítulo que se chama O Tempo. Ele vai falar sobre o passado, presente e futuro. Como nós nos relacionamos com o tempo, como nós nos relacionamos com o passado,
como nós nos relacionamos com o presente, como nos relacionamos com o futuro e como essa ideia de passado, presente e futuro se dá, é entendida dentro da filosofia, e aí a gente entende como é entendida na filosofia do Lavelle. Santo Agostinho já tinha tratado a questão do tempo de forma clássica e permanente lá nas Confissões, e o Lavelle retoma essa questão e trata também de forma brilhante. O capítulo 11 é sobre a morte, né? Questão sobre o medo da morte e a relação com os mortos, né? Que se dá a partir da memória. Como nós nos relacionamos com aquelas pessoas que já morreram, como nós nos relacionamos com as pessoas que já não estão conosco, mas que a gente lembra delas todos os dias. É um capítulo também muito forte, muito pesado e muito interessante. E o último capítulo ele fala sobre os bens do espírito. Esse capítulo sobre os bens do espírito ele vai falar sobre corpo, alma e espírito, né? Essa visão tripartida da composição do ser humano. E vai trabalhar também sobre os bens sensíveis, né? O que são esses bens que se dão através da sensibilidade. E vai falar sobre a graça. Esse capítulo, esse tópico sobre a graça, para mim é um dos mais incríveis do Lavelle. Tá? Então esses são os 12 capítulos do livro. Eu separei para ler um trecho que está na página 173, que é justamente um trecho da parte do capítulo Os Bens do Espírito, e que fala sobre a graça. Ele diz assim, ó: quando a graça nos sustenta, não há nada que ela não nos ajude a aceitar, mesmo a fadiga, mesmo o sofrimento. Ela ocupa todo o campo da consciência e nos permite realizar as tarefas mais diversas e até as mais fastidiosas sem que nossa alegria se esgote ou nossa vaidade interior se corrompa. Olha só, quando a graça está presente, paramos de olhar para o futuro, de desejar e mesmo de esperar, sentimos-nos plenos. E o sinal da graça é que o presente sempre é para nós superabundante. O presente sempre é para nós superabundante. O que é esse livro do Lavelle? Se eu puder resumir em uma frase, eu diria que eu digo que é um livro para entender quem somos, ok? Essas foram as minhas considerações sobre o livro A Consciência de Si, do Louis Lavelle. Espero que vocês tenham gostado. E já deixo aqui o recado. O próximo vídeo será sobre a minha experiência com a Divina Comédia do Dante Alighieri. Próximo sábado falarei sobre a minha experiência com Dante Alighieri. Tchau!